o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com vocês mais uma palavra. Abra o seu coração para que você possa ouvir a palavra de Deus. Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 36. A palavra de Deus diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Será surpreendente. Santo Deus, nós oramos mais uma vez. Estamos diante da Tua palavra que é poderosa. E nós nos rendemos diante da autoridade da Tua palavra e pedimos que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor permaneça operando, atuando e falando conosco. Queremos sentir a Tua unção sobre as nossas vidas, através da Tua palavra. Traga a luz e o entendimento de cada um, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. No capítulo 24 de Mateus, no versículo 3, a partir do versículo 3 do capítulo 24, os discípulos começam a perguntar para Jesus: Mestre, quando será o fim? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Preste atenção nessa pergunta, ou nessas perguntas dos discípulos, porque é interessante. A preocupação deles era: quando será o fim? E que sinal haverá do fim, da tua vinda e do fim do mundo? Você já parou para pensar nisso? Porque preste atenção, a maioria das pessoas, elas vivem como que se essa promessa bíblica fosse uma brincadeirinha. Eu posso até dobrar a minha aposta. A maioria das pessoas, elas acham que essa promessa bíblica profética, o sermão profético, o sermão da montanha, a maioria das pessoas, elas acham que isso Jesus falou, mas não tem nada a ver conosco hoje. A maioria das pessoas, elas pensam assim. Mas abre o seu coração, deixa eu pregar para você. Ainda que de repente você esteja com o teu coração bem incrédulo, quem sabe o Espírito de Deus não te traga uma revelação especial nesta noite. Porque veja bem, se o Espírito de Deus não convencer alguém, que seria do profeta, o que seria do pregador? Se o Espírito de Deus não encontrar espaço em nossos corações, querido, em vão prega o pregador, em vão prega o ministro. Tudo será em vão se o Espírito de Deus não convencer. Por isso que nós oramos, pedimos, consagramos para que o Espírito de Deus nos ajude. Se você abrir o seu coração, certamente que Deus falará contigo nesta noite. Os discípulos perguntam a Jesus
Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, Senhor? Conta-nos como será isso. É interessante isso aqui. E Jesus começa no sermão conhecido como Sermão da Montanha. Jesus fala dos acontecimentos futuros e alerta acerca da prudência e da vigilância quando os dias citados chegarem. O que Jesus alerta? Diga comigo: a prudência, a vigilância. Jesus alerta acerca da prudência e da vigilância. Todo sermão profético, todo sermão da montanha, está relacionado à vinda de Jesus e à prudência e a vigilância daqueles que aguardam a vinda de Jesus. Amém? Então, o sermão profético, o sermão da montanha, ele se resume nisso. Jesus falando da sua vinda, Jesus falando do arrebatamento da igreja, e Jesus falando acerca da prudência e da vigilância daqueles que estão aguardando a sua vinda. Glória a Deus. Então perceba que se não houver a prudência de cada um de nós e a vigilância em cada um de nós, esta palavra não tem sentido algum. E é interessante que Jesus, para poder enfatizar e marcar de uma forma mais profunda no coração daquelas pessoas, porque Jesus, ele, um grande pregador, né? Ninguém foi maior que Jesus. O grande pregador, ele com a preocupação de marcar, cravar na mente daquelas pessoas a impedância, a potência daquele sermão profético, do efeito da palavra que ele estava pregando. O que Jesus faz? Ele fala de Noé. Ele coloca Noé. Ele diz assim: assim como nos dias de Noé. É interessante que Jesus sabia que todos eles haviam ouvido falar de Noé. Então Jesus faz uma ponte homilética para o Antigo Testamento, para poder fazer as pessoas entenderem como era sério aquilo que ele estava falando. Porque presta atenção, quando Jesus fala de Noé, a intenção dele é impactar as pessoas com a sua mensagem. Porque nós vamos analisar um pouquinho a vida de Noé. Queridos, é tão impactante a vida de Noé, a sua geração, que se eu fosse você, eu dobraria a sua atenção para ouvir a mensagem nesta noite. E não deixe nada tomar a sua atenção. A palavra de Deus enfatiza que Noé alcançou um bom testemunho diante de Deus no meio de uma geração tão corrompida, mas tão corrompida que não sobrou ninguém a não ser Noé e sua família. 8 pessoas. Será que você consegue imaginar? Tamanha era o espanto que Jesus quis causar naquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Porque Jesus traz um fato do dilúvio, a destruição da terra. E Noé pregou 120 anos, diz a Bíblia, e ele não alcançou nenhum discípulo. É tão interessante isso. Noé pregou 120 anos, e ele não conseguiu nenhum discípulo, ninguém que acreditasse no que ele estava pregando. Noé, apenas ele e a sua família, se salvou daquela destruição. Apenas Noé e a sua família. Todo o mundo, a corrupção, a iniquidade, era a tal ponto que a Bíblia diz que tudo que aquele povo fazia, que aquela geração fazia, subia como um mau cheiro às narinas do Deus eterno. Então Jesus fala algo para impactar as pessoas. Olha aqui o que eu estou falando para vocês, será como nos dias de Noé. Jesus está dizendo que às vésperas da sua vinda, a iniquidade estaria em larga escala. A iniquidade estaria em larga escala e a fé de muitos teria se esfriado. A fé de muitos se esfriaria. Será que é diferente o que nós observamos hoje?
Será que nós estamos vivendo algo diferente do que Jesus estava pregando ali no monte, no Sermão do Monte, há mais de 2000 anos atrás? Nós acabamos de ler um texto que tem mais de 2000 anos. Um texto que tem mais de 2000 anos. Jesus falando dos sinais da sua vinda. O que aconteceria na sua vinda. E ele diz, será como nos dias de Noé. Nos dias quando antecedeu o dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam-se em casamento. E até que veio o dilúvio e eles não perceberam. Veja como todo mundo estava desligado. Diga comigo, desligado. Estava todo mundo desligado, mas era todo mundo mesmo, com exceção de 8 pessoas. Noé e a sua família. Agora presta atenção que igreja pequena que foi aquela. Mas foi a única igreja que foi salva daquela geração. Você está comigo? Diga amém. Perceba que a igreja era pequena. Às vezes a gente olha e despreza as coisas pequenas, né? Jesus traz a igreja de Noé à tona para uma geração e dizer assim, olha, apenas a igreja de Noé que se salvou. Abre os teus olhos, porque todos os demais estavam vivendo conforme eles queriam viver. Escute uma coisa, o Senhor nos criou e Ele estabeleceu uma forma, estatutos e mandamentos, uma forma, uma maneira em que Ele exige que nós vivamos. Existe algo, né? A palavra de Deus aponta 2 pilares fundamentais para a vida cristã. Quantos pilares? 2 pilares. Existem 2 pilares fundamentais para a vida cristã, que é a fé e a obediência. A fé e a obediência são os 2 pilares fundamentais para a vida cristã. São esses 2 pilares que não tem como sobreviver como eleitos de Deus sem fé e obediência. Tem como sobreviver, mas como eleitos de Deus não tem como sobreviver. Você entendeu o que eu estou falando? Diga amém. A fé e a obediência são os 2 pilares fundamentais para a vida cristã, queridos. Presta atenção. Apenas com a fé, digamos que você tem apenas a fé e não tem a obediência. Você corre o risco de se tornar uma pessoa a entrar numa teologia pessoal e achar que sozinha se constitui a igreja de Cristo, e isso, infelizmente, é a realidade de muitos. Apenas com a fé você corre o risco de esbarrar em uma teologia pessoal. Sabe aquele camarada que diz assim, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Aonde esse cara achou isso? Foi na Bíblia de quem mesmo? A igreja somos nós. Eu sou a igreja, eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Que teologia pessoal. Isso é uma teologia pessoal, não é uma teologia bíblica. Porque biblicamente nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. Eu não sei se eu sou o dedo, a mão, ou o pé, ou o braço, é uma linguagem figurada, mas um membro fora do corpo não é o corpo. Um corpo sem um membro continua sendo corpo. Se alguém que não tem um braço, continua sendo um corpo. Agora, um braço sem o corpo não é um corpo, é um braço fora do corpo. Então veja bem que é uma teologia pessoal. Então, se você tem apenas a fé, ok, você pode ficar na sua casa, fazer do jeito que você quiser, viver do jeito que você quiser, ler a Bíblia do jeito que você quiser, interpretar do jeito que você quiser, porque, afinal de contas, você tem a fé, você tem uma teologia pessoal, uma teologia apenas sua, somente, exclusivamente sua, e tem muitas pessoas vivendo nessa teologia. Por isso não vai para a igreja, não contribui, não obedece, não tem compromisso com a igreja. Por quê? Porque vive uma teologia pessoal.
Se você tem apenas a fé, você corre o risco a essa teologia pessoal. Agora, se você tem a obediência apenas e não tem a fé, quando você tem apenas a obediência, você corre o risco de ser manipulado, de se tornar uma marionete do sistema, de viver a vontade dos homens e não a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que têm a obediência e não têm a fé. E é tão obediente que faz tudo conforme o sistema aponta, reza e diz que faça. E é difícil sair daquele contexto, porque tem a obediência. Então, quando você tem apenas a obediência, ao invés de ter fé e obediência, os dois pilares, quando você tem apenas um pilar, seja para um lado ou para o outro, você vai se prejudicar. Porque nós, para agradarmos a Deus, precisamos ter ativamente em nossas vidas fé e obediência. Aleluia. Bendito seja Deus. Então a minha vida espiritual, a sua vida espiritual, a nossa vida espiritual deve estar pautada na fé e na obediência. Se você tem fé e obediência, você não vai ficar preso a um sistema de homens, mas a sua vida será para a glória de Deus, para a honra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Por que existem muitas pessoas presas em determinadas coisas? Porque tem a obediência. Então tem a obediência, mas não tem a fé para entender. E eu digo que não tem a fé, e é verdade, o cara não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, não quer saber de estudar a Bíblia, não entende nada de Bíblia, ele tem uma teologia pessoal, então é uma presa fácil. E Jesus disse o quê? Como nos dias de Noé, assim será a vinda dele, do Filho do Homem. A fé e a obediência precisam andar juntas e interagir para alcançar os propósitos do reino de Deus, negando-se a si mesmo para viver os propósitos, porque a vinda do Senhor será iminente. A vinda do Senhor será iminente. E os discípulos estavam preocupados com isso. Eles achavam que seria de imediato. Mas Jesus diz assim, olha, calma, porque vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmã, irmão contra mãe, pai, vocês vão ouvir corrupção em larga escala, vocês vão ouvir injustiça, a prática da iniquidade, a prática da injustiça, vocês vão ouvir coisas terríveis, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Aí vocês devem ficar atentos, porque está próximo a vinda do Senhor. Bendito seja o nome santo de Jesus, que vive para sempre. Aleluia. Esse dia será iminente. Versículo 36 diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe. Por que será que Deus faz algumas coisas com a gente, né? Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Mas unicamente o Pai. Agora escute uma coisa, que o Senhor dá sinais para nós entendermos. Mas daquele dia e hora ninguém... Acho que todo mundo ficou olhando para Jesus assim, mas como assim, Senhor? Mas Ele deu, diga comigo, sinais. Sinais para você entender. Quando Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, significa que será iminente. Uma coisa iminente significa que pode acontecer de repente, que está próximo para acontecer, que pode ser a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. Deus, apenas Deus sabe o dia do arrebatamento. Jesus está falando do arrebatamento da igreja, a qualquer dia, a qualquer hora. Esse evento pode acontecer. E agora preste atenção aqui. Nós apostamos todos os dias que acordamos e não lembramos desse evento iminente. Apostamos que Jesus não virá agora. Apostamos que, acho que Jesus não vai voltar agora não. Mas milhares de pessoas estão descendo para a sepultura todos os dias.
Nós acordamos e apostamos. Todos os dias a gente aposta. Acho que Jesus vai demorar um pouco mais. Tem gente que faz gracinha com isso, né? Acho que Jesus vai demorar um pouco mais. E todos os dias, milhares de pessoas estão partindo para a eternidade. E você ainda está aqui para ouvir essa palavra. Então veja bem, muitos já partiram para a eternidade com a mão ou as mãos totalmente vazias com relação ao reino de Deus, mas deixaram patrimônios materiais enormes. Se isso não falar no teu coração, meu irmão, todos os dias nós apostamos que Jesus vai esperar mais um pouquinho, mas a vida não para. Eu preguei aqui quinta-feira passada, o tempo não para. Nós vivemos correndo atrás dos nossos interesses, e tem pessoas que já partiram para a eternidade hoje pela manhã, no fim da tarde, alguns minutos atrás, deixando patrimônios materiais imensos, para os filhos, para os netos debaterem, discutirem, disputarem, e com as mãos vazias para a sepultura. Escute uma coisa aqui, se tem uma coisa que deve preocupar a mente do crente, é partir para a eternidade com as mãos vazias. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas. Então não adianta você ser um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida e não ganhar almas, e não contribuir para o reino, e não viver para o reino. Se você não conseguiu se empenhar nisso ainda, pelo amor de Deus, abra o seu coração com essa palavra. Será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. É o tema da minha mensagem. Será como nos dias de Noé. Nós podemos viver, não podemos viver apostando todos os dias que Jesus ainda vai demorar para vir. Precisamos aguardar todos os dias a sua vinda. É diferente. Ao invés de você ficar apostando, né, que acho que Jesus vai demorar um pouquinho, é melhor você se preparar para Jesus vir todos os dias. Porque Jesus disse assim, olha, ficai preparados, vigiai e orai, porque vocês não sabem que dia e que hora há de vir o Filho do Homem. Quando nós lemos o texto, no versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso aponta a um limite de Deus. Diga comigo, um limite de Deus. Quando Jesus disse, como nos dias de Noé, Jesus está apontando o limite de Deus. Jesus está dizendo, olha, Deus tem limite para as coisas, para todas as coisas. E para aquela geração de Noé, acredite, se a maioria estava corrompida e morreram todos eles, sobrou apenas 8 pessoas, acredite, muita gente já estava dizendo que, a maioria já estava dizendo que Deus nem existe. E Noé estava pregando, olha, Deus vai mandar um dilúvio, vai destruir todo mundo. Eu estou construindo a arca, Deus me deu a planta, Deus me deu os recursos, eu estou construindo a arca. Vocês nunca viram chuva cair do céu, porque a Bíblia diz que não chovia, não caía chuva do céu, apenas o orvalho era que regava. Olha, vocês nunca viram, mas Deus vai abrir as comportas das profundezas do chão, vai vir água de baixo e de cima para baixo, de baixo para cima. É assim que a Bíblia diz que aconteceu. Então vai abrir, vai rachar, a terra vai rachar, vai subir água de baixo, de cima para baixo. Que Noé, você está ficando doido. Não teve um que acreditou. Para aquela geração, Noé era um louco. Era um velho que estava delirando. E ele continuou construindo a arca. Diga comigo, ele continuou construindo a arca. Não pare de construir a arca. Não pare. Porque o Senhor preparou uma viagem para você e Ele quer te levar para os céus nessa arca. Não pare de construir a arca, porque se você parar de construir a arca,
arca, a destruição será iminente. Mas a graça e a misericórdia do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, resgatou a tua vida. Então fique firme até o fim, porque Jesus virá e não tardará. Jesus está apontando os limites de Deus. Porque aquele povo da geração de Noé, pastor Doide, eles foram até o último. Pensa numa geração ímpia. Que o cheiro daquele povo, você sabia que você exala um cheiro que vai até Deus? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a vida do ser humano produz um cheiro que Deus cheira. Será que o cheiro seu é bom? Ou é ruim? Pense aí você. Eu que não vou entrar nesse mérito. A Bíblia diz que nós produzimos um cheiro, que Deus sente o cheiro, porque a Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis, de Bereshit, do livro de Gênesis, do livro de Bereshit em hebraico, a Bíblia diz no capítulo 6 de Bereshit, que o povo, a impiedade, a iniquidade daquele povo subiu como um cheiro podre às narinas de Deus. Aquele povo fedia, aquele povo tinha um odor fedendo para Deus. Eu quero deixar você pensando nesta noite. Que tipo de cheiro que você está produzindo para Deus, pelo amor de Deus? Porque aquela geração foi um desastre total. Enquanto Noé pregava e anunciava e construía a arca, e diante dos olhos dele estava lá aquela coisa enorme, a arca. Eles olhavam para aquela arca e zoavam, mangava lá no Nordeste, né? Mangava de Noé, zoava com a cara de Noé. E Noé não parou de construir a arca. O som do martelo de Noé na arca, eles continuavam ouvindo mesmo, eles zoando com a cara de Noé. Deus quer ver você trabalhando, meu irmão. Ainda que todo mundo olhe para você e não dê nada por sua fé. Deus quer ver você trabalhando. Ainda que o mundo esteja te ignorando, continue na construção da arca, porque será como nos dias de Noé, diz o Senhor dos Exércitos. Bendito seja Deus para sempre. A vinda do Senhor apontará o limite de Deus para toda a iniquidade e injustiça. E é interessante que não sabemos quando será esse dia, nós apenas temos a certeza de que Deus não terá culpado por inocente. É apenas uma certeza que nós temos. Deus não terá culpado por inocente. Ou você é lavado, remido no sangue de Cristo, ou você é culpado e será condenado. Jesus não olha para ninguém, e nenhum ser humano é bom, a tal ponto, tão bom, que consiga ser salvo sem Cristo. Ninguém. Ou você entra na arca, que é Cristo, ou você vai perecer neste mundo de iniquidade e de impiedade. A mensagem de Jesus, como nos dias de Noé, aponta o limite de Deus, o limite da paciência de Deus para aquela geração, nos alertando hoje que tem limites para Deus, e tem muitas pessoas ultrapassando os limites de Deus. Deus não terá ninguém por inocente, sabe por quê? Segundo as Sagradas Escrituras, Deus nunca teve ninguém por inocente. Eu vou provar para você. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 aos 6, diz assim: porque Deus não poupou aos anjos que pecaram. Versículo 5, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé. Versículo 6, e condenou a destruição em cidades de Sodoma e de Gomorra. Nenhum condenado Deus tem por inocente. Desde os tempos antigos, o Senhor nunca poupou
nenhum condenado. E aí tem aquelas pessoas que vê Deus como amor. Tão bom, tão bom, tão bom, que Ele me ama, me ama, me ama, que eu posso fazer o que Ele quiser, e Ele vai continuar me amando, me abraçando, me amando, me beijando. É assim que você vê Deus? Meu irmão, se você vê Deus dessa forma, pelo amor de Deus, abra os seus olhos, porque existem limites para o amor de Deus. Deus destrói uma geração inteira, sobrando apenas 8 pessoas, Noé e sua família. Ele destruiu uma geração inteira. Você acha que o coração de Deus doeu por aquilo? 120 anos Deus colocou um marco na vida daquela geração, Noé pregando para eles, apontando para eles, dizendo para eles, e eles desprezaram Deus. Como nos dias de Noé, dobre a sua atenção aqui, será a vinda do Senhor Jesus. Como nos dias de Noé, eu queria pregar mais meia hora, mas não dá. Nos dias de Noé, toda aquela geração ignorou todos os sinais apresentados por Noé, que não conseguiu nenhum discípulo para lhe ajudar naquela missão. Imagine um pastor sozinho, no meio de uma geração. Imagine uma igreja que não conseguiu abrir mais outra igreja, no meio de uma geração. Imagine uma igreja que não conseguiu abrir um ponto de pregação na casa da irmã Maria, de lá do outro bairro lá. Uma igreja que não conseguiu, pastor Doido, um ponto de pregação na casa do João, lá do outro lado da colina. Porque nem o João, que parecia que era tão necessitado, ele não quis saber de Deus. Que nem o João, que estava no leito lá, que estava morrendo, quase morrendo, Napoleão, estava lá agonizando para morrer, nem o João, que estava agonizando para morrer, quis que Noé fosse lá fazer um culto na casa dele. Nem Maria, que estava lá em estado terminal, queria que a esposa de Noé, que a Bíblia não fala o nome dela, que a esposa de Noé fosse lá na casa dela fazer uma oração. Você acha que Deus ia hesitar de destruir uma geração dessa? Se você acha que hoje é difícil, imagine nos dias de Noé. Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Que cheiro que você está exalando para Deus. Porque você está exalando um cheiro. Se ele é bom, eu não sei. É Deus que tem esse faro aí. Somente Ele sabe cheirar cada um de nós. E eu quero que essa palavra fique aí martelando na sua mente. Somente Deus é que sabe o cheiro de cada um de nós. Bendito seja o teu santo e precioso nome. Deus eterno, consagra a tua vida. Ore, se coloca na presença de Deus. Não perca tempo, não se distraia. Abra o seu coração para ouvir a voz de Deus, porque Jesus breve virá. Breve virá. E será como nos dias de Noé. Esse dia aponta a inércia do povo na geração de Noé. O povo estava numa inércia total. O que é inércia, pastor? Olha o que diz o texto, diz, e como foi nos dias de Noé? Porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Agora, dobre a sua atenção aqui que eu estou terminando. O que acontece antes de chover? Começa a se juntar um monte de nuvem. Começa a ficar escuro. Começa um movimento. Sim ou não? Você acha que isso não aconteceu? A Bíblia diz que eles não perceberam. Ia chover, missionária Keila. Eles não perceberam.
O céu estava se preparando para uma grande catástrofe. O mundo estava se preparando para uma grande desgraça acontecer. E o povo não estava vendo. O céu estava ficando negro, Márcio. E ninguém nunca tinha visto chover na face da terra. A inércia deles era tão profunda, mas tão profunda, porque era espiritual, pastor Joey. A inércia era tão profunda que os sinais estavam visíveis, mas eles não conseguiam enxergar. Meu Deus, você pode sentir a presença do Senhor. O céu ficou negro, Marcos. E Noé estava olhando para aquilo, dizendo: olha, entra todo mundo, os animais. Deus falou para os animais assim, ó. Deus gritou aos animais. Deus deu uma ordem aos animais, dizendo: vão para a arca. Eu começo a ver o leão e a leoa caminhando e passando diante daquele povo e indo para a arca. Porque se o homem não quer ouvir, os animais ouvem a voz de Deus. Quando o homem não consegue ouvir, os animais escutam a voz do Criador. O cachorro, a cadela, o coelho, a tartaruga. Ai, a camanda harabaharaga. Abra a tua boca para glorificar. Vai enchendo a arca. Vai enchendo a arca. Enche a arca. Enche a arca. Porque vem a destruição. Enche a arca. Vem a destruição. A destruição vai vir. Aleluia. Aleluia. Abra tua boca para glorificar. Sinta a unção de Deus aí. O Senhor está aqui. Aleluia. O céu está negro. Não, Deus não suporta mais. É aquela geração. Deus não suportava mais o fedor daquela geração. Deus não suportava mais aquele fedor, aquele gás fedorento daquela geração. E Deus diz para o elefante: vai para a arca. E você começa a ver os animais tudo indo para a arca. E o que é que o povo estava fazendo? Estava inércia. A inércia. A inércia é a ausência de ação. A inércia é a falta de mobilidade. A inércia é a estagnação. A inércia é a resistência à aceleração e desenvolvimento. A inércia é a falta de habilidade. É a falta de aptidão. É a falta de sensibilidade. E o céu está negro, a chuva está vindo, a destruição será iminente e o povo está inerte. Nem um animal, como um elefante,
um rinoceronte branco. Aquela coisa gigante passando, caminhando, subindo, entrando na arca, não chamou a atenção daquela geração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Senhor tem um negócio contigo. Fique de pé, por favor. O Senhor tem um negócio com você. O Senhor tem um negócio contigo. O Senhor tem um mistério com a tua vida. E Ele quer realizar. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração. Adore a esse Deus. Sinta a presença. Porque o céu já não suporta mais. A porta da graça, ela vai fechar. O limite de Deus, o limite do eterno, será como nos dias de Noé. Jesus está dizendo como vai ser tão terrível, tão frio. Jesus está dizendo assim: olha, queridos, quando você vê que as pessoas já não estão mais nem aí para Deus, que não quer nem me saber, que sobrou apenas uma congregaçãozinha pequena de crentes fiéis, aí Jesus virá, aí Jesus vai voltar, aí o arrebatamento vai acontecer e todos serão destruídos no juízo de Deus. Eu preciso orar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, só o clamor das almas nesta noite. Ouça o clamor nesta noite. Ouça o clamor nesta noite. Oh, visita o teu povo. Ouça a cana. Sinta a presença de Deus. Adore Ele. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Sinta a unção aí perto de você. Abra o seu coração. Seja batizado no Espírito Santo. Fale em mistério. Fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Ecaiataira barra da gaceia. Brincanara barra baixê. Reitei mahataya, reitei amahasta, reitei atakai, reitei mahatora, nei karamasteirika, nei surikayatara, nei shorika bahaste, nei aragabahasha. Aleluia. Ai, receba poder, receba unção, receba poder, receba unção aí, receba, enche Jesus, enche o vaso, enche o vaso, Jesus, ei, arabagasteara. Aleluia, aleluia. Ai, mergulhe no rio de Deus. Ouça o clamor das almas. Ouça o clamor das almas. Está fedendo, essa geração está fedendo. Essa geração está fedendo. Está fedendo. Jesus virá. Jesus virá. Jesus virá. Ele virá. Ele virá buscar a congregação de Noé. Ele virá buscar a congregação de Jesus Cristo. Ele virá buscar a sua noiva. Ele virá buscar.
Aleluia, aleluia, bendito seja o Senhor, Ele está aqui. Você pode abrir a boca e glorificar, exaltar. Oh, aleluia. Ouça o clamor das almas. Ouça o clamor, Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome soberano, que vive para sempre. Oh, aleluia. Nós precisamos orar para a Santa Ceia. Oh, a presença de Deus é poderosa aqui. Dissipa todo o espírito maligno, Senhor. Todo principado e potestade, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Em nome de Jesus, parte em retirada. Em nome de Jesus. Aleluia. A tua presença, Senhor, a tua glória seja manifestada em nosso meio, somente a tua glória. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Do jeito que você está, pegue a sua Bíblia.